quero falar, em referência aos Hebreus, sobre o tema carta ou sermão. Aquilo que hoje chamamos de epístola ou carta aos Hebreus pode ter sido o primeiro sermão cristão registrado em nosso Novo Testamento. Alguns eruditos fazem objeções a este ponto de vista, dizendo que nenhum sermão poderia apresentar uma teologia tão envolvente, nem poderia esperar-se que alguma congregação pudesse assimilar um pensamento tão profundo de uma só vez. É verdade que este discurso tem pouca semelhança com os sermões atuais. No entanto, a pregação nos púlpitos dos períodos da Reforma Protestante e do movimento puritano tem semelhança com Hebreus, tanto na riqueza do conteúdo quanto na extensão da composição. Ao mesmo tempo, não pode ser negado que, como argumenta Dinkler, Hebreus pode ter sido uma combinação de vários sermões coligidos e combinados pelo autor deste volume. A continuidade lindamente equilibrada desta discussão argumenta, entretanto, em favor da unidade da obra em questão. O autor, no capítulo 13, no versículo 22, vai nos dizer o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis estas palavras de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Hebreus não começa como carta. Vale a pena reportar-se ao capítulo 1 e conferir com os próprios olhos. Hebreus não começa como carta, é verdade, e inicia-se abruptamente com dois advérbios redundantes. É possível que o primeiro parágrafo tenha sido gasto mediante o uso no manuscrito original. Pode até ser que tenha sido removido deliberadamente. Um escritor chamado Harnack argumentava que é bem provável que, se uma mulher o escreveu, o primeiro parágrafo foi apagado ou retirado por causa do baixo conceito que eram tidas as mulheres naquela época. De qualquer forma, Hebreu soa como um sermão. Note como o escritor se refere repetidamente ao ato de falar. No capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou ao mundo vidouro, de que falamos. No versículo 9 do capítulo 6, nos diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanhem a salvação, ainda que falamos assim. E no capítulo 11, versículo 32, tem a expressão: e que mais direis? O longo debate a respeito se a obra em questão é uma carta ou um sermão pode ser resolvido com a conclusão possível de que ela era, a princípio, um sermão a uma congregação em particular, de cristãos palestinos, tendo sido mais tarde enviada como carta para a igreja em Roma. Se aceitarmos como sermão, teremos um opulento vislumbre do elevado mérito literário da parte da pregação cristã primitiva, pois trata-se de uma obra-prima de prosa cristã do primeiro século. Contém o grego mais puro e mais belo do Novo Testamento. Além disto, quando nós projetamos o texto grego, eis aqui, em tela, a gente vai notar as cadências rítmicas e as maravilhosas erupções de pura eloquência que tem ganho para o autor o título de Isaías do Novo Testamento. Porque o livro, da forma como foi escrito, este Isaías do Antigo Testamento, ele é ímpar em relação ao escrito. Fiquemos com estas observações, ciente de que, quando a gente se depara com um texto dessa envergadura, não resta outra coisa a fazer a não ser ler, meditar, estudar e pesquisar. Nós teremos ainda, dentro da Escola Bíblica Dominical, a introdução do trimestre
e vamos apresentar todas as 13 lições no decorrer deste, mas queremos cooperar de alguma forma, não apenas com os professores, mas também com os alunos. Eu vou fazer o possível para, à medida que eu for projetando cada lição, eu possa fazer um vídeo adicional tratando versículo por versículo. Por causa de quê? Quando nós estudamos a carta aos Hebreus, por exemplo, num trimestre, a gente não esgota jamais o assunto. Até porque a proposta editorial é abranger todos os livros da Bíblia durante um período de tempo, que é um ciclo que nós temos, porém a gente não consegue trabalhar muitos pormenores, detalhes, coisas que também são importantes, mas em virtude do tempo não chega até nós. Mas com esta proposta de fazer versículo por versículo, sendo um material complementar, mas pautando-se tão somente na Bíblia, eu acredito piamente que tanto eu quanto você seremos grandemente enriquecidos pela palavra de Deus. Para tanto, eu peço que você ore pela minha vida, ore pela minha família, ore pela minha saúde. Eu estou até com uma certa dificuldade, não apenas na dicção, mas no ato de falar, em virtude de uma cirurgia recente, mas ainda assim eu estou aqui no desejo de contribuir de alguma forma com o estudo bíblico da palavra de Deus. Porque o meu real interesse não é se autopromover, pelo contrário, é compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, quer através do grego, do hebraico, enfim, através da palavra de Deus. Portanto, tudo que é dito aqui é do meu coração para o seu coração, mas que veio, antes de tudo, do próprio coração de Deus. Que o Eterno nos abençoe, conto com as suas orações e que você possa deixar, na medida do possível, algum comentário, sugestão, quando não, dentro da tratativa de cada versículo, fazer algum apontamento para que a gente venha, em tempo hábil, falar isto dentro de um vídeo bem específico. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.